Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, o versículo 9 e o 10. Eu quero pregar subordinado ao tema Jesus, aquele que nos livra da ira vindoura. Diz o texto bíblico: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aleluia! Valeu um amém ali, aleluia. Pode assentar-se, desde que não impeça de você sempre exaltar o Senhor. E no direto ao ponto, esse texto mostra o grande poder do Evangelho, que transforma a vida do ser humano e também dá-lhe o sentido da vida, o sentido espiritual, o sentido de ter uma vida de propósito com Deus, e ainda nos dá uma gloriosa esperança. Paulo, no capítulo 1, no versículo de número 5, fala aos Tessalonicenses, ele foi o fundador, junto com outros missionários, desta igreja. Deus, o Espírito Santo, usou Paulo e outros missionários ali também, para fazer uma grande obra em Tessalônica, uma obra que 3 semanas de evangelização, Deus abriu essa porta e levantou uma igreja poderosa. E Paulo fala do conteúdo, aqui ele fala da mensagem, ele fala: o nosso evangelho não foi em palavras, palavras persuasivas humanas, mas o nosso evangelho foi no poder e na glória do Espírito Santo. Então o que é o evangelho? No poder e na convicção e na presença do Espírito Santo. É que o Espírito Santo, ele aplica a palavra, a obra de Cristo ao coração dos homens e transforma os seres humanos, regenera os seres humanos, aquilo que nós chamamos o novo nascimento. Então aqui, se você pegar nos 2 versículos que nós lemos, eu quero abordar esses 3 verbos aqui, converter, servir e esperar. Esses 3 verbos, olha que lindo: converter, servir e esperar. Se você guardar esses 3 verbos na sua vida cristã, você está bem. Vou repetir: se converter, servir a Deus e esperar a volta de Jesus Cristo. Vamos lá. Eu vou tratar aqui a partir do versículo, a parte B do versículo, que ele diz assim, como dos ídolos vos convertestes a Deus. Esse é o primeiro ponto. A conversão a Deus nos faz abandonar os ídolos. Não é eu abandonar os ídolos para servir a Deus. Ninguém consegue fazer isso. Primeiro, Deus me liberta, Deus me alcança, Deus revela o seu amor a mim. E aí, quando o amor de Deus me satisfaz, eu abandono todos os ídolos da minha vida. Então esta é a colocação, ok? Então o amor de Deus, o evangelho de Cristo me alcança, e aí então eu passo agora a renunciar e abrir mão de tudo aquilo que verdadeiramente contraria a vontade de Deus. Essa palavra convertestes aqui é a palavra grega epistrefo, que significa virar em direção, no caso a Deus, retornar para o louvor do verdadeiro Deus, ser convertido. E o que é ser convertido? Mudar a mente ou o comportamento, a forma de você viver, agir, a sua conduta. A conversão é mudar de vida ao se voltar para Deus e viver para agradar-lhe. Então olha que coisa tremenda. Ser convertido é deixar de ser trevas e passar a ser luz, sair do domínio de Satanás para o domínio de Deus,
receber a libertação, a escravidão do pecado, pelo perdão do sangue de Jesus Cristo e viver uma vida santificada, uma vida santa. Eu só traduzi para vocês, parafraseei o que está escrito em Atos 26, 18. Eu vou ler esse texto. Atos 26, 18 fala isso que eu acabei de dizer. Eu só coloquei as minhas palavras. Mas olha só, Paulo está dizendo acerca do evangelho, falando para alcançar os perdidos. Então o evangelho, a pregação, o que é o evangelho? É a vida de Jesus. Para lhe abrires os olhos das trevas e converteres à luz. Então, primeiro ponto, a conversão é isso, é uma mudança. Alguém que estava nas trevas, na escuridão, o que é estar nas trevas? É não produzir frutos dignos de arrependimento. O que é estar nas trevas? Não saber o caminho do Senhor. O que é estar nas trevas? Estar cego e ter Satanás como o Deus desse século. Então as trevas é isso, é viver uma vida infrutuosa, é não ter o fruto do Espírito, não expressar e manifestar o caráter de Jesus, não é viver como Cristo, não é amar como Cristo, não é servir como Cristo, não é dar a vida como Cristo. Então, ser trevas é justamente isso. Agora, na conversão, Deus nos tira, Ele vai com a sua mão poderosa, Ele pega-nos e nos tira com tudo das trevas e nos transporta para o seu reino da luz. Por isso Jesus falou, agora vocês são o sal da terra e a luz do mundo, resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Ou seja, eu não tenho luz própria, você também não. A luz que irradia em nós é a luz divina, é a luz da vida de Cristo, que é a luz do mundo. E esse Cristo que irradiou sua luz sobre nós, Ele dissipou todas as trevas. E a partir desse momento, nós começamos agora a produzir obras que verdadeiramente correspondem à vida de alguém que teve um encontro com Deus, corresponde à vida daquele que é um salvo. Então isso se chama conversão. É uma pessoa que sai do mundo, ele sai das trevas e agora passa a viver uma vida de luz. Outra coisa, olha o que é conversão. É a pessoa, aqui a palavra poder, que foi traduzida aqui, é exousia, é melhor traduzido por autoridade. Na verdade, exousia é autoridade, poder é dynamis, é diferente. Vamos lá, converteres a luz e do poder, ou da autoridade de Satanás a Deus. Irmão, o que é a autoridade de Satanás? É o domínio, ele faz um domínio sobre a vida da pessoa, de tal maneira que a pessoa não consegue sair do seu domínio, e ali fica presa ao inimigo. Então a conversão é Deus nos tirar do domínio de Satanás, de sermos escravos do inimigo, estamos sob a chibata do inimigo, e agora está sobre o serviço amoroso do nosso Deus. Porque nós saímos da escravidão, das trevas, mas hoje nós somos escravos do amor de Deus, aleluia. Porque a Bíblia fala, quando fala, é traduzido, né, servo, servir, é a palavra doulos ou duléu, que tem a ver com escravidão, alguém que era escravo, mas o contexto para nós de ser escravo, é alguém que abriu mão das suas vontades para fazer a vontade do Senhor. E Deus não nos obriga a fazer a sua vontade. Na verdade, Deus primeiro, Ele nos ama e nos dá a sua graça. E agora diz, vai e não peques mais. Veja, a lei, antigamente, ela só dizia, você não pode pecar, mas não dava condição para você não pecar. Agora a graça é diferente, Jesus veio com graça e com verdade. Jesus falou, você não pode pecar, você não deve mais pecar, mas eu dou a minha graça te dando condição para você viver isso na sua vida. Ok? Foi por isso que ele falou para a mulher pecadora, vai e não peques mais. Ou seja, a partir de agora você vai andar na minha graça. Eu vou dar minha graça para você ter uma vida digna. Então nós não estamos, graças a Deus, aquele que viveu essa conversão, não está mais sobre o domínio de Satanás. Ele está sobre o domínio do Deus amoroso, do Deus vivo e todo-poderoso. Vamos lá.
Olha o que é conversão, a fim de que recebam a remissão dos pecados. O que é remissão? Remissão aqui é alguém que é liberto de uma prisão pelo pagamento. E como nós somos libertos da prisão? Pelo sangue. Jesus foi e derramou o sangue e falou: pode soltar ele. A dívida que era dele eu paguei, é minha agora. Agora ele está liberto. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia, tão bom ser livre, gente. Tão bom viver a nossa liberdade em Cristo Jesus. Agora veja que lindo, a remissão dos pecados, isso tudo é conversão, não perde o fio da meada. Conversão é sair das trevas e vir para a luz, sair do domínio de Satanás para o domínio de Deus, receber o perdão dos pecados pelo sangue do Cordeiro, e quarto e último, e sorte entre os santificados. O que é o santificado? A palavra santificados aqui, de forma simplificada, é separado do comum. O que é separado do comum? Ou seja, de fazer o que todo mundo faz. O mundo, ele vive uma normalidade. Nós vivemos fora dessa normalidade. Por isso que nós somos o quê? Santificados. Nós vivemos uma vida de santidade, de separação para Deus. Então, há quem diga, se eu não me engano foi John Wesley que falou isso, ele fala: na conversão, Deus nos tira do mundo e nos traz para a sua presença. Na santificação, Deus tira o mundo de dentro de nós. Porque se não viver este processo, tem pessoa que é convertida, mas não é santificada. Ele só muda os itinerários dele. Às vezes não vai mais para a balada. Às vezes não vai lá nas noitadas tomar uma cerveja, umas birita, mas toma em casa. Por quê? Ele é convertido, entre aspas, mas não é santificado. É por isso que quando o povo de Israel caminhava no meio do deserto, qualquer coisa que dava, o que eles falavam? Que vontade de voltar. Toda pessoa que não é santificada tem vontade de voltar para a velha vida. Mas o trabalho de Deus é completo. Ele nos tira do mundo e tira o mundo de nós. Aleluia. Quem pode levantar uma das mãos e dizer: Jesus, tu habitas em mim, Senhor. O teu coração tem dono. Jesus, pela fé, habita no seu coração. Você é a casa, a morada de Deus. O Espírito Santo faz morada. Ser convertido também é deixar de ser uma ovelha desgarrada. Quem disse isso não sou eu, é Pedro. 1 Pedro 2,25. Conforme for falando, pode abrir esses textos aí, viu, querido? Hoje eu estou pregando bem calminho assim. Porque éreis como ovelhas o quê? Desgarradas. Mas agora, no seu momento atual, tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma, que é Jesus, é claro. Aqui, olha lá, como que nós andávamos antes de se voltar para Cristo, para o louvor do verdadeiro Deus? Desgarrado. O que é desgarrado? Alguém que não está em obediência pastoral e alguém que não tem convívio com as ovelhas. Eu penso assim, quando eu falo desses assuntos, às vezes alguns não dão glória a Deus, parece que não quer se comprometer. Aleluia. Mas se tiver alguma ovelhinha desgarrada ou querendo se desgarrar, deixa eu falar, continua debaixo das mãos pastorais do Senhor. Mas como assim? É claro, é como eu sempre digo, o Espírito Santo, Atos 20, 28, ele constituiu os bispos, os pastores, para apacentar a igreja do Deus vivo. A Bíblia diz: eu vos darei pastores fiéis, que apacentarão segundo a minha vontade. Aleluia. E todo pastor verdadeiro, ele nunca vai atrair o rebanho para si, mas sempre levará o rebanho a Cristo. Aleluia. Está vendo como o Espírito Santo te fez glorificar? Porque você pertence a Cristo, não a homens.
Nenhum homem pode ter domínio da sua vida, nenhum homem pode dominar o seu viver, a sua mente, o seu caminhar. E tem alguns que dizem assim: se você não ficar aqui, vai ser amaldiçoado. Amaldiçoado é quem está falando isso. Você é do Cordeiro, você pertence a Jesus, você é ovelha do Senhor. Eu já vi muita gente passando a mão dessas pessoas aí. Ó, se tu sair daqui, você vai ser amaldiçoado, salafrário. Então, é claro que tem aqueles que não estão na palavra. Todo aquele que não está na palavra, verdadeiramente a gente, descarta. Mas aquele que está na palavra e segue de acordo com as Escrituras, aí sim, né? Então, veja, conversão é ser apacentado. Toda pessoa que é convertida se deixa ser apacentada. Você lembra em Atos capítulo 12, quando Pedro foi liberto da prisão? Ele estava preso e o que a igreja fez? Contínua oração, ele foi liberto. Primeira coisa que ele fez quando foi liberto, o que ele fez? Manda avisar quem? Tiago. Quem que era Tiago? O líder da igreja de Jerusalém na época. Ou seja, era o líder que está liderando ali na igreja naqueles dias, ok? Ou seja, toda pessoa liberta dá satisfação da sua vida. No sentido de que, olha, vou me ausentar alguns dias, não estou podendo ir devido a isso, e são coisas legítimas. Isso é característica de alguém que foi convertido. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Oh Deus, dá conversão aos nossos corações. E não se distancie do rebanho. Sempre esteja junto com o rebanho. Ame estar em comunhão com a igreja. Porque quando nós se reunimos, um tem salmo, outro tem ensino, outro tem línguas, outro tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. O que é edificação? Aumentar o potencial de alguém. Fazer aquela pessoa crescer e se robustecer em sua fé. Quando nós se reunimos para congregar, o seu potencial está sendo aumentado. Você está vivendo uma construção de vida espiritual, de tal maneira que a sua fé está sendo mais robusta. Eita, meu Deus, olha isso aí, ó. Vamos lá, então já aprendemos que é conversão. Agora, veja o que ele diz, voltando aí. Como dos ídolos vos convertestes a Deus. Ídolos aqui é a palavra grega para eidolon, que significa imagem de um deus pagão, ou também um falso deus, alguém que se dirige a um falso deus. Dizem que é Deus, mas não é, né? Porque só existe de fato e verdade só um Deus, tá? Um único Deus, por isso que o texto diz aí, o Deus vivo e verdadeiro. Por que Deus vivo? Porque os outros não existem, são mortos. E por que verdadeiro? Porque todos os outros são falsos. Você serve ao Deus vivo. Então vamos lá. E vos convertestes dos ídolos. Isso aqui é uma lição importante que nós vamos aprender agora, ok? Vamos lá. Ídolo é qualquer coisa que se coloca no lugar de Deus, recebendo adoração, confiança ou prioridade. Eu vou repetir essa definição aqui. Ídolo é qualquer coisa que se coloca no lugar de Deus, recebendo adoração, confiança, prioridade. Por exemplo, porque às vezes as pessoas quando falam de idolatria pensam só na imagem, aquela imagem. Geralmente nós, os cristãos de verdade, é claro que não vai ter uma estátua na sua casa, nem vai se dobrar diante dela, não vai orar o santinho que vem lá, né, na fotografia, não vai se dobrar diante de imagens. Mas olha o que é aqui, ídolo, não está falando só de uma imagem aqui, ídolo é tudo aquilo que vem para tomar o lugar de Deus. Por exemplo, se você dá mais prioridade a uma coisa, isso se tornou um ídolo para você. É por isso que ídolo, às vezes o ídolo de uma pessoa pode ser a sua própria família. A sua própria família pode ser o ídolo. Por exemplo, eu já vi gente falando assim, ó, se não fosse a minha mulher, se não fosse sua mulher, eu não estou diminuindo a importância do viver da família, marido e mulher, pais e filhos,
Eu não estou diminuindo isso. Eu só estou dizendo que existem pessoas que colocam acima. Então, quando você coloca a sua família, seu trabalho ou qualquer outra coisa, ou você dá prioridade para qualquer outra coisa, isso virou um ídolo e ele precisa ser vencido. Ele precisa ser arrancado do coração. Ele precisa ser verdadeiramente destruído. Veja só, vamos lá. Primeiro, idolatria é pecado. E há uma operação de demônios por detrás disso. Está no Decálogo, tá bom? Êxodo 20, o verso 3 e 4 diz assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E não se encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Então veja, Deus proíbe veementemente, ok? Fazer imagens e se dobrar diante delas. Porque Deus é tão grande que não existe nenhuma imagem que possa verdadeiramente representar Deus. Só uma imagem representa Deus, a imagem perfeita, Cristo. Aleluia. Ele é, eita meu Deus, Ele é a imagem perfeita, não existe outra. Você não pode fazer uma moldura e fazer, não existe isso, ok? Essas coisas aí é contra o cristianismo, é contra o evangelho. Deuteronômio, esse eu não vou abrir aí, mas Deuteronômio 32, 17, diz que por detrás de estátuas, a Bíblia diz que a estátua nada é, mas que por detrás de uma estátua há uma influência demoníaca. Então os demônios operam, os demônios trabalham por trás de uma imagem de escultura, ok? Então você que estava aguardando lá o Buda sentado, você que estava lá aguardando, sei lá, qualquer outro aí, segundo a Bíblia, segundo a nossa fé, joga fora isso aí. Você vê que esses deuses aí são tão esquisitos que precisa acender vela para eles, né? É porque eles vivem no escuro. Mas o Deus que nós servimos é a própria luz. Só quem adora a Deus aqui dá um grito de glória para Ele. Aleluia. Idolatria é obra da carne que tira do reino de Deus. Irmão, você sabe que o reino de Deus, aqui quando Paulo está falando do reino de Deus, ele não está primeiramente falando do reino eterno, novo céu e nova terra. Em Gálatas, no caso 5, 20 e 21. Quando ele está falando do reino, ele está falando do reino milenar de Cristo aqui na terra. Eu e você, se permanecemos na fé, é claro, nós vamos reinar com Cristo na terra, restaurada como no Éden, nos dias de Adão e Eva. A terra será restaurada como naqueles dias, e nós vamos reinar com Cristo, ao lado dele 1000 anos. E a Bíblia diz, olha lá, a obra da carne, está no versículo 19, e as obras da carne são manifestas, ok? As quais, verso 20, as quais são idolatria, veja, idolatria é a obra da carne. O que é a obra da carne? É o homem que produz na sua natureza caída. Então, a idolatria vem de uma influência diabólica trabalhando na carne, na natureza humana caída. Aí o texto diz aí no verso 21 que essas coisas, olha só, parte final, os que cometem tais coisas, como idolatria, não herdarão o reino de Deus. Então a idolatria é um pecado muito sério, muito grave, porque ele me tira do reino de Deus, e no caso aqui eu estou falando de forma agora pontual, o reino milenar. A pessoa não vai participar desse reino. Outra coisa, os idólatras ficarão na grande tribulação. Está escrito em Atos 9:20, que eles não se converteram, não se arrependeram dos seus pecados, e eles estavam ali na grande tribulação. E encerrando aqui, também os idólatras ficarão de fora da vida eterna. Mateus 22:15. Todo idólatra não tem lugar na eternidade com Deus. E há uma ordem de Deus para nós em 1 Coríntios 10:14, diz assim: fugir da idolatria. Então corre dessas coisas. E em 1 João 5:21 diz: guardai-vos dos ídolos. É um mandamento isso, ok? O que é guardar? Lembra que Deus falou para Adão? Guarda, vigia, guarda. Por que Deus falou guarda? Porque tem um inimigo querendo entrar no seu jardim. Então qual que hoje é o jardim? É o nosso coração. Então quando o texto diz: guardai-vos dos ídolos, cuidado que tem algum ídolo querendo nascer no teu coração.
E aí alguém diz, então toma cuidado, que Adão, ele estava de forma, vê, ele nunca tinha provado o pecado, não sabia o que era o mal, mas Deus já tinha avisado, guarda, cultiva a terra e guarda ela, hein? Então, se Deus está falando para nós no Novo Testamento, guardai-vos dos ídolos, mantenha a vigilância. Não deixe que um falso Deus venha se manifestar no seu coração. Vamos lá, olha que coisa tremenda. Então, Deus condena todo tipo de idolatria. Por exemplo, imagens, conforme já disse, mas eu digo usando outro texto. Êxodo 32:4, o que o povo de Israel fez? Moisés subiu no monte, estava lá 40 dias e 40 noites, mergulhado nas revelações de Deus, recebendo o plano da salvação, que era revelado no tabernáculo, que é 100% Jesus, o plano da redenção. E aí o povo fala, esse Moisés aí está por fora, não vem? Ô Arão, faz uns deuses aí, e a gente vai seguir esses deuses. O povo começou a tirar os pendentes, começou a tirar os ouros, arrancou tudo, e o Arão foi e confeccionou um Deus. Olha só como que o ser humano é tão carnal e terrível. Ele confeccionou um Deus conforme o seu formato, porque Deus, escute, Deus é que dá forma, Deus é o padrão absoluto da beleza, da santidade, da pureza, da sabedoria. Deus é o padrão absoluto, ok? Mas aí o que os homens dizem? Eu não quero ficar no teu padrão, então eu vou fazer um Deus conforme eu quero. O bezerro de ouro nada mais é do que eu vou confeccionar um Deus para mim, porque eu não quero estar no formato desse Deus, eu não quero seguir a imagem desse Deus, ou seja, eu não quero viver como esse Deus quer que eu viva. Eu vou fazer um Deus e esse Deus vai fazer as minhas vontades. Aí eles jogam lá e sai aquele famoso bezerro de ouro. E aí eles pegam, a Bíblia diz, eles se levantam, e o primeiro carnaval da história foi ali, porque a Bíblia diz que eles começaram a folgar ali, se despiram das suas vestes e começaram a fazer todo tipo de orgia, e o pau quebrou para todo lado, num linguajar rasteiro aí, né? Então perceba só que coisa terrível isso. Então, tira, imagem de escultura. Outra coisa, objetos, em 2 Reis 18:4, você sabia que no Antigo Testamento Deus deu um mistério para Moisés? Qual é o mistério? O povo estava murmurando e começou a vir serpentes venenosas, mordia o povo começou a morrer. Aí o povo falou, Moisés, ora a Deus, aí tem misericórdia de nós. Moisés orou, Deus falou, levanta uma serpente de metal. Levanta a serpente de metal, põe ela numa haste e coloca bem alto, olha só. E quando esse povo for picado pela serpente venenosa, ao olhar para a serpente de metal, eles vão ser curados. Só que aquilo ali era uma tipologia bíblica, porque assim como a serpente foi levantada, Cristo também seria levantado. E toda pessoa que olhasse, como olhavam para a serpente, eram curados, todo aquele que olha para Cristo é salvo. E por que Jesus estava ali na semelhança de uma serpente? Porque ele tomou a nossa natureza de raça de víbora. E ele morreu nesse estado aí, ok? Vamos lá, perceba só que coisa tremenda. Aí essa serpente de metal, que era só um símbolo que Deus deu para aquele dia, o povo guardou aquela serpente. 2 Reis 18:4, o que aconteceu? Passou-se os dias, o povo não aguentou, olhou aquela cobra lá, aquela serpente, e falou, vou adorar ela, olha lá, ó. E pegaram lá, ó, a serpente de metal que Moisés fizera, por conta que aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso, e ele chamava Neustã, que é o cobre, né? Que é pedaço de cobre. Então veja, pegaram aquele pedaço de cobre e começaram a adorar. Não é isso que fazem hoje? A mensagem é a mensagem da cruz. Por que tem gente que pega aquele crucifixo e praticamente adora aquele crucifixo? É a mesma cobra, é a mesma serpente. Para que eu quero crucifixo? Eu quero é Jesus, é isso. O Jesus que eu sirvo não está pendurado numa madeira mais não, viu? Esse aí já foi, hein? O Jesus que eu sirvo estará sentado sobre um alto e sublime trono, vestido de glória e majestade. Tem gente guardando aí uns Neustã. Deus está revelando uns mistérios aqui para mim hoje. Pega esses objetos aí de idolatria aí. É um quadro, mas é muito valioso. O que vale mais? Deus ou a presença de Deus? Essas porcarias aí. Às vezes é tudo um ponto de contato que fica dentro da sua casa. Objeto, tem gente que até hoje usa a fitinha para dar sorte. Usa o sal grosso para tirar uma olhada. Que porcaria que é essa?
consulta horóscopo. É os crente idólatra. Crente idólatra. Na verdade, nem pode ser chamado uma porcaria dessa de crente, mas hoje é a conversão dos ídolos aqui. Não se pode, escute. Não podemos. Deus condena todo tipo de idolatria, imagens, objetos. Tem um pingentinho aqui, um negócio. Sai fora dessas coisas aí. Para. Anjos, Deus condena idolatrar anjos. Está em Colossenses 2,18. Paulo está falando para os crentes lá em Colossenses que estavam falando de culto a anjos, estavam prestando culto a anjos. Ele está falando aí, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Aí Paulo diz, estão inchados na sua carnal compreensão. Onde já se viu adorar anjo? É que eu estou dizendo, hoje acabou isso, né? Mas uns anos atrás aí, quando você falava, o anjo de Deus está aqui e está tocando, irmão, era a cadeira que voava de tanto poder que caía na igreja. Aí os irmãos falavam, Jesus está aqui, os irmãos ficavam assim olhando. Irmão, o anjo está com mais ibope do que Jesus, irmão? Não, se o anjo se manifestar aqui, ele vir aqui, e Deus dá uma visão, abrir, a gente viu os anjos aqui, nós vamos dar glória a Deus, ver a glória que ele está radiando, que é a glória de Deus, mas ninguém vai prestar culto para seu anjo nenhum. Pode descer Gabriel aqui como desceu para Daniel, só é mais um servo dentro do outros servos que estão aqui, nada mais. Nada mais. É claro que a gente vai ficar impactado, né? Mas é só um servo. Não vou adorar Gabriel e nem qualquer outro ser angelical. A adoração é só para Cristo. Porque você sabe que um argumento dos falsos profetas é só o anjo está com a espada. O anjo me revelou. O anjo revela. Sai fora, rapaz. Desse barco furado. Deixa o Espírito Santo fazer o trabalho. Outra coisa, Deus condena também idolatrar homens. Atos 10, 25 e 26. Isso aqui é tremendo. O Cornélio, ele recebe uma visitação do anjo. O anjo falou, vai lá e busca Pedro, porque através da pregação que vai sair dele, que o Espírito Santo, estou aqui colocando minhas palavras, que o Espírito Santo vai dar para ele, vai vir a resposta para você. Irmão, Pedro tinha acabado de mandar Enéas levantar da paralisia de 8 anos da cama. Pedro tinha acabado de orar, capítulo 9, finalzinho ali de Atos. Pedro tinha acabado de ressuscitar a Tabita, a Dorcas. Imagine, levantando um paralítico, ressuscitando um morto. Aí, quando Pedro chega diante de Cornélio, Cornélio não aguentou não. Ele se dobrou e começou a adorar Pedro. Pedro falou, rapaz, pare com isso, levanta que eu sou homem, dá glória a Deus. Esse negócio a gente não idolatra cantor, idolatra pregador, a gente não faz essas coisas não. Reconhecemos aqueles que Deus tem levantado e usado, mas se tem alguém que puxar a glória para si, já não ficou legal esse negócio. Toda a glória pertence a Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus está matando todos os ídolos hoje. Agora vai ficar mais forte, outros ídolos, o dinheiro, as riquezas. Mateus 6,24 diz, não podeis servir a 2 senhores, ou você vai servir a Deus, ou vai servir a mamão. Mamão é riquezas. Então quando a pessoa coloca a confiança no dinheiro e não em Deus, o dinheiro virou o seu Deus. Por que o jovem rico perdeu a salvação? Porque o Deus dele era o dinheiro. Quando Jesus falou, abre mão desse dinheiro aí para me seguir, ele preferiu abrir mão do Senhor e ficar com o dinheiro. Porque ele falou, tu não és o meu Deus não, mas o dinheiro é. Ele está dizendo que tudo que eu preciso para viver é o dinheiro, mas o dinheiro só compra conforto, o dinheiro compra alegrias momentâneas, mas o dinheiro não salva, o dinheiro não liberta, o dinheiro não faz nada dessas coisas. Então o dinheiro é um Deus muito fraquinho, se comparado ao nosso Deus. A Bíblia diz, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, ok? Então nesse planeta, todo tipo de corrupção que há é por causa do dinheiro, as pessoas se matam por causa do dinheiro. E é por isso que ele é um Deus terrível em relação ao mundo. Em relação ao mundo é terrível mesmo. Mas a igreja tem colocado a confiança em Deus. Por isso que você é generoso, você honra a Deus, você é dizimista, é ofertante. Porque quando você está fazendo isso, você está dizendo, a avareza não domina o meu coração. Eu sirvo ao Deus e creio na provisão dEle para a minha vida.
Pegou? Outra coisa, tem gente que coloca, olha lá, o ídolo dele é os prazeres. 2 Timóteo 3,4. Só esse, tem outra referência, mas só vou ver essa. 2 Timóteo 3,4, Paulo fala que nos últimos dias as pessoas iriam, seriam tempos trabalhosos, se afastariam do Senhor. O que diz o texto? E seriam amigos dos deleites. O que é deleite? Prazer. Do que amigos de Deus. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aqui é um hedonismo. O que é deleite? É hedonismo. O que é hedonismo? Alguém que vive para ter prazer. Só que os prazeres aqui é mundanos, terrenos, carnais. E o negócio dele é esse, é ter prazer. Tem prazer com as viagens, tem prazer com a fama, tem em tudo que envolve essas coisas aí, ok? E ele vive para isso. Esses dias minha esposa estava vendo uma moça dando uma entrevista, e ela falando, olha, e ela é bastante conhecida aí na área da língua portuguesa, uma mulher muito conhecida nas redes sociais aí, e minha esposa ouviu, e ela pegou e disse assim, ó, eu não me contento enquanto eu não tiver, eu sair nas ruas e não puder sair de tão famosa que eu seja. Eu quero que as pessoas, eu não consiga sair, as pessoas têm que aglomerar. Olha lá, o Deus dela é o prazer. É o prazer do quê? Da fama. Está vendo? Isso é um Deus, irmão. Outra coisa, agora isso aqui para encerrar. Romanos 16, 18, Paulo fala, os próprios desejos de uma pessoa podem se tornar o seu Deus, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Ventre é o quê? É o prazer, é o desejo da própria pessoa. Ela vive para satisfazer-se, tudo gira em torno dela. Isso é chamado na Bíblia de um falso Deus. Mas aí vem Jesus em Lucas 14, 26, e o que Jesus disse? Ele disse assim, aquele que não amar menos pai, mãe, e aí ele vai dizendo que é mais, aborrecer amar menos, tá? Filhos, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo? A prioridade da sua vida sou eu. Quer ser convertido, quer a salvação, quer o novo nascimento, esse é o caminho. Quer seguir a Cristo? Esse é o caminho. Jesus é maior do que a minha própria vida. Oh, glória a Deus. Alguém pode dizer isso com uma das mãos levantada, mas bem forte: Jesus Cristo é bem maior do que a minha própria vida. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Bate palma e dá glória a Deus então. Eu poderia ficar falando a noite inteira sobre os ídolos. Tem pessoa que o ídolo dele é o programa de televisão. Ele fala assim, ele faz tudo, ele gira em torno, ele sai correndo, acaba mais cedo. Não, tem que assistir o negócio lá, a série. Não posso quebrar o... Irmão, Deus está fazendo uma faxina espiritual aqui. Tá certo? Tem gente que dá mais tempo. Olha lá, agora vai pegar aqui, hein? Sai dele, rede social. Ó, não, senão vão pensar que eu... Tem gente que dá mais tempo para a rede social do que tempo para Deus. Cuidado, pode ter se tornado um ídolo. A não ser que você use para divulgar as coisas de Deus, às vezes você use para se edificar com coisas saudáveis. Cuidado, veja onde você está priorizando. Veja onde você está colocando o seu tempo. Perceba isso. Perceba, porque às vezes na prática, escute, na teoria não, eu amo a Deus, Deus é o Senhor da minha vida. Mas quando a gente vai ver na prática, aí é como eu digo, volto àquilo que eu tenho falado há algum tempo. Quando é Deus, a Deus entende, hoje não dá, hoje não posso. Eu estou falando, tem gente que o trabalho dele tomou o lugar de Deus. Trabalho é importante? Claro que é, irmão. Quem que se não trabalhar, como que faz? Trabalho é importante? Importante. Ter tempo de qualidade com a família é importante? Claro que é. Viajar quando Deus prepara. Olha que bênção. Deus prepara. Recebe uma provisão aí.
Eu sempre aconselho. Deus preparou uma bênção, vai lá. Puxa, agora a pessoa só vive em função disso. Sair, viajar. Sair não, já virou coisa errada isso aí. Agora, quando é aquela coisa, né? É pontual. A pessoa vive, ok? Mas ela não vive em função disso, porque Deus é a prioridade dela. Amém. Agora vamos lá. Para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Olha lá. Perceba só. A palavra servir é douléo no grego, que significa ser totalmente dedicado a Deus. Servir a Deus de forma humilde, submeter-se a Deus, obedecer-lhe. Olha só, 3 coisas importantes para nós. Devemos servir ao Senhor. Primeiro, Atos 20:19, Paulo diz: com toda a humildade e com muitas lágrimas. Olha, irmão, quando eu vejo pessoas arrogantes, soberbas, que nunca baixa a cabeça, que nunca quer aprender, que nunca quer ouvir, eu descarto esse tipo de gente. Se nem Deus suporta o soberbo, que dirá eu? Eu não suporto soberbo também não, porque a Bíblia que diz isso: ao humilde eu dou graça, mas o soberbo eu resisto. O que quer resistir? Deus faz guerra com ele. Deus fala que sai de perto de mim, seu arrogante, porque o Cristo que nós servimos é humilde. Não há espaço para arrogância. Não há espaço para arrogância. Você vê que as pessoas são tão arrogantes. Tem pessoa que você vê assim, às vezes você está lá, humildemente, que Deus te abençoe, mas não é aquele comum que as pessoas falam, a nós todos. Tem pessoa que é soberbo, porque quando você fala Deus te abençoe, ele acha que você está diminuindo ele. E ele fala nós todos, como no sentido, você também precisa. É claro que precisa, tonto. Quem é que não precisa da bênção de Deus? Vocês já ouviram? Eu não sei se isso é real, mas escuta isso aqui. Alguém disse, isso aqui é de Curitiba, dizem que é real, e o fato, vocês já ouviram isso aqui, mas olha lá como que é importante. Uma menina, filha de crente, estava desviada, aí pegou, estava com ela e mais 4 amigos, e foram sair. E aí a mãe falou, minha filha, vai com Deus. Aí pegou e falou, só se ele for no porta-mala, porque o carro está cheio. E ela pega a estrada, quando pega a estrada, capota o carro, todo mundo morre. Quando vão fiscalizar o carro, só tinha uma caixa de ovo, que estava lá no porta-mala, e não tinha danificado. Sabe por... Olha esse quebra chore cabacia, semenequecia como na súbria. Esse Deus é tremendo, esse Deus é digno de toda honra, esse Deus é digno de toda glória, esse Deus é digno de primazia, esse Deus é digno de prioridade. Ele é o nosso Deus, igreja. Meu Deus. Então servimos a Deus, vamos lá, com toda a humildade com muitas lágrimas. O que é humildade? Irmão, humildade, meu querido irmão, humildade é você reconhecer que depende totalmente de Deus, é reconhecer que as pessoas são melhores e mais capacitadas que você, e que a posição que você está é pura graça de Deus na sua vida, ok? Ninguém tem motivo para se orgulhar, para achar que seu ninguém. Sirvamos ao Senhor com humildade, com toda humildade e com muitas lágrimas. O que é lágrima? Quebrantamento. Servir a Deus com um coração contrito e quebrantado. Davi falou assim, tem uma coisa que tu não despreza, é um coração assim, contrito e quebrantado, tu não desprezarás. E por que servir ao Senhor com lágrimas? É por alguém que clama pelo pecador, é alguém que clama pelas almas perdidas, é alguém que quando vê a santidade de Deus sendo ofendida, é quando vê as pessoas pendendo para uma vida pecaminosa. Ontem nós voltando da vigília, voltando com os meninos que estava comigo da vigília, nós passamos na avenida lá da parte de cima da cidade, meu Deus, quanta jovaiada, e era 5 horas da manhã, eles tomando, bebendo, se drogando, se prostituindo. A gente olha com aquilo e chora e pede, Deus, alcança, tem misericórdia. Outra coisa, segundo, nós devemos servir ao Senhor
Romanos 12:11, e não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Como que eu sirvo ao Senhor? Primeiro, com toda a humildade e com muitas lágrimas. Segundo, com fervor do Espírito. O que é ferver no Espírito aqui? Ferver é servir a Deus pegando fogo. Não aceite viver uma vida sem fervor. Não aceite viver uma vida sem fogo de Deus. Fala para Deus nesta noite, diga: eu quero te servir pegando fogo, eu quero te sentir na minha vida, meu Deus. É como diz aquele louvor, aleluia, aquele louvor: minhas mãos serão tuas mãos, os meus pés serão teus pés, onde tu mandares eu irei, o meu coração queima. Terceiro, Romanos 14:18, devemos servir ao Senhor de forma agradável a Ele. O que é viver de forma agradável a Ele? Vivendo para fazer a sua vontade. Agora escute, conforme eu dei o significado da palavra, a servir, que é ser totalmente dedicado. Então, ser totalmente dedicado a Deus faz a diferença no mundo espiritual. Por exemplo, Marcos 1:24, a Bíblia diz que Jesus está na sinagoga, de repente um demônio não aguentou a presença de Jesus, porque onde Jesus opera, demônio não arma a tenda não. Toda obra do Satanás vai ter que bater em retirada pela presença. Diga: a presença de Jesus dissipa todo o mal. É por isso que esta presença que vai com você, está na tua casa, está na tua vida, não vai ficar amarração na tua vida, não vai ficar amarração na tua família, não vai ficar, porque a presença do Senhor é mais forte, louvado seja Deus. E ali, aquele demônio pegou e falou: sei que tu és o santo de Deus. Santo é totalmente dedicado. Veja, o mundo espiritual respeita alguém que é totalmente dedicado a Deus. O mundo espiritual sabe que alguém tem uma vida consagrada ao Senhor. Vamos lá, começar a concluir. Agora chegamos no versículo 10. Falamos dos dois verbos, converter e servir. Então Deus nos converte, primeiro, para servir. Há uma finalidade, há um propósito. Para que Deus me converteu? Para que eu sirva a Ele. Para que eu sirva com toda a humildade. Para que eu sirva com lágrimas nos olhos. Para que eu sirva com fervor espiritual. Para que eu sirva para fazer a vontade dEle. Glória a Deus. Segundo propósito, porque Deus nos converte, para esperar. Esperar ao seu filho. Escute, isso aqui é muito importante. Os crentes daqueles dias, eles acreditavam na iminência da vinda do Senhor Jesus. Nós temos que, eu já falei aqui, mas repito, nós temos que entender, arrebatamento é uma coisa. Arrebatamento, Jesus vai vir para buscar a igreja. Nós estamos na iminência. O que é iminência? A qualquer momento pode acontecer. Agora, a segunda vinda, que é depois da batalha do Armagedão, no final dos 7 anos da grande tribulação, isso é a segunda vinda, onde ele vai vir montado num cavalo branco, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele vai vir com a espada na mão e vai guerrear, fazer guerra, enfim, só para vocês distinguir. E aqui o que o servo de Deus está falando, a igreja do Senhor esperava naqueles dias, nos dias de Paulo, na igreja tessalônica, eles esperavam a iminência da volta do Senhor, do arrebatamento no caso. Eles estavam na expectativa, os irmãos naquela época viviam com a expectativa que Jesus fosse voltar a qualquer momento, a qualquer hora. E eu tenho esta fé também. E nós temos que viver conforme aqui a palavra nos ensina. A qualquer momento Ele pode vir nos buscar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser de madrugada, pode ser a hora que for. Não precisa de sinal para isso acontecer. Eu ainda creio no arrebatamento da igreja. Eu ainda creio na glorificação do corpo. Aleluia. Veja, eu vou dar aqui alguns versículos que comprovam isso. Vamos lá.
Lucas 12:36, sede homens que esperam pelo seu Senhor. Romanos 8:23, aguardando a redenção do nosso corpo. 1 Coríntios 11:26, a Bíblia Sagrada diz: todas as vezes que vos reuni para comer, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. 2 Coríntios 5:2, desejando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Gálatas 5:5, nós pelo Espírito Santo aguardamos a esperança no caso da vinda do Senhor. Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 4:5, perto está o Senhor. Tito 2:13, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso Deus e Jesus Cristo. E Hebreus 9:28, o Senhor aparecerá a segunda vez aos que aguardam para a salvação. Tiago 5:7 ao 9, sede pacientes até a vinda do Senhor, pois está próxima. 1 Pedro 4:7, o fim de todas as coisas está próximo. 1 João 3:3, e a si mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança. Judas 21, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. 1 Coríntios 16:22, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maldita, maranata, ora vem Senhor Jesus. E 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, versículo 8, Paulo declara assim: combati o bom combate, acabei, finalizei a minha carreira, mas guardei a fé. Agora estou esperando a coroa que está preparada, a coroa de glória, a coroa de justiça que o Senhor tem reservado para todos aqueles que amam a sua vida. Quantos ainda esperam a volta iminente do Senhor? Quando nós vivemos com esta mentalidade que o Senhor está voltando, nós vivemos uma vida cristã melhor, mais ativa, uma vida cristã de mais propósito, e passamos a ser um povo menos material, ok? E, eu sempre digo isso, né? Eu não tenho nenhuma censura, pelo contrário, até profetizo isso na vida dos meus irmãos. Eu não tenho nenhuma censura, eu não tenho nenhum problema das pessoas prosperar. Na verdade, eu oro para que isso aconteça. A minha questão é o que? Nós não podemos nos tornar pessoas materiais e terrenas. Nós temos que viver aguardando a volta do Senhor. Pastor, estou fazendo faculdade. Faça 2, 3, até 4 se puder. Pastor, eu estou fazendo um consórcio, estou querendo melhorar ali uma situação, ter um carro novo, uma casa. Que Deus te dê 2, que Deus te dê 4, que Deus te dê quantas você quiser. Mas pelo amor de Deus, não esqueça que tudo isso é nada. Não esqueça que tudo isso perece. Não esqueça que tudo isso vai ficar. E o que nós vamos carregar é as nossas boas obras diante da presença deste Deus. Então o que eu quero dizer, usa todos os recursos, usa tudo que você tem para glorificar a Deus e fazer verdadeiramente, produzir grandes frutos na sua presença. Agora na parte B do versículo 10 diz: esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Essa é uma das doutrinas mais poderosas, mais gloriosas, é a doutrina central do Evangelho, a morte e ressurreição. Porque primeiro, a morte e a ressurreição de Jesus desfaz o corpo do pecado. Está escrito em Romanos capítulo 6, versículo de número 6, a Bíblia diz que nós já fomos crucificados com o Senhor, e por nós temos sido, olha lá, o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. A cruz, a morte, a ressurreição quebrou o poder do pecado, destruiu a escravidão do pecado. Você não é mais escravo do pecado. O Senhor me libertou e te libertou da culpa do pecado. O Senhor nos libertou da escravidão do pecado. O Senhor nos libertou da condenação do pecado. E chegará o dia que Ele nos libertará de toda a presença de qualquer pecado que seja. Você está livre pela cruz de Cristo, pela morte e ressurreição. Tu estás livre. Levante as duas mãos e diga: pelo sangue de Jesus, pela obra expiatória, eu estou livre.
recebe esse poder da ressurreição. E hoje nós vivemos no poder dessa ressurreição. Nós vivemos no poder da ressurreição do Senhor, porque Ele desfez o poder, o corpo do pecado, o velho homem, ok? Segundo, oh meu Deus, a cruz, morte e ressurreição, essa obra completa do Senhor, desarma principados e potestades. Colossenses 2, 14 e 15, a Bíblia diz que a cédula que era contrária a nós, o Senhor, olha lá, contra as ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, porque o salário do pecado é a morte, mas o que Jesus fez? Tirou do meio de nós, encravando-a na cruz. Quando aqueles soldados pegaram aquela estaca e bateram os pregos nas mãos santas dele, nos pés santos dele, a nossa dívida estava sendo imputada nele, a nossa dívida estava sendo encravada nele. E aí quando ele pagou a nossa dívida, os demônios que atormentavam-nos, os demônios que ia ali massacrando dia e noite, nos causando todo tipo de males, aí sabe o que Jesus fez? E despojando os principados e potestades. Sabe o que é despojar? É tirar as armas. É por isso que a Bíblia diz: em uma arma forjada, preparada contra ti prosperará. O inimigo foi desarmado na cruz do Calvário, os expôs, os humilhou publicamente, deles triunfou em si mesmo. É por isso que eu digo, pelo amor de Deus, crente com medo de macumba não pode isso. Crente com medo, pastor, fizeram figuinha maldita, jogaram a quizumba, fizeram um trabalho, eu estou todo atribulado. Fica não, meu filho, o sangue de Jesus tem poder, o preço já foi pago, você está guardado, o sangue de Jesus é na tua vida. Para concluirmos, terceiro, a morte e a ressurreição. Esse aqui é o mais poderoso ainda, ó. Hebreus 2, 14 e 15. No poder da morte e ressurreição, Jesus destruiu o império da morte. Está aí, ó. Visto que como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte na cruz aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem que tinha o império da morte? Isto é, o diabo. Ele pegava o ferrão, né, o aguilhão, ia lá. O pecado é o aguilhão e a morte. Aí o Satanás pegava a morte e ia ferroando o ser humano por causa do pecado. Mas aí o que aconteceu? Jesus fez isso, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Ou seja, você não é mais escravo. Você não é mais escravo. Tem até um louvor lindo: hoje eu não sou mais escravo do medo, eu sou... Volta aí. Eu não. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus vai dissipar todo o medo hoje aqui. Se alguma coisa está te amedrontando, aleluia, não vai ter mais efeito na sua vida. O poder da ressurreição se manifesta em ti. E agora eu encerro esta mensagem. Oh, louvado seja Deus. E esse Jesus que nós estamos esperando, Ele nos converte, Ele nos liberta dos ídolos. Para quê? Para servirmos a Ele e para ficar aguardando. Então eu sirvo e aguardo, eu sirvo e aguardo. Fui liberto, fui transformado, fui convertido ao Senhor, e agora eu vou servindo ao Senhor. E enquanto eu vou servindo, eu vou esperando. Pode ser que hoje Ele venha, pode ser que hoje Ele venha, estou na expectativa. Pode ser que hoje Ele venha me buscar. E aí você vai servindo, fazendo a obra de Deus. Você vai trabalhando, mas vai trabalhando com aquela expectativa: a qualquer momento Ele pode voltar. Você vai caminhando com a sua família e vai lembrando: Deus vai fazendo a obra nessa família, porque eu creio. E esse Jesus nos promete, encerra aqui de fato, esse Jesus nos promete o quê? Aquele que nos livra da ira futura. Qual que é a ira que Ele está nos dizendo aqui? É claro que do modo final é o inferno, mas essa ira específica aqui, segundo a maioria dos teólogos, principalmente como nós pré-tribulacionistas, esse nos livra da ira futura aqui, é da grande tribulação que vai acontecer
durante 7 anos. Quando a grande tribulação começa? Quando haver o acordo de paz entre o anticristo e o mundo árabe. Aí vai juntar o povo de Israel e o povo árabe, vai acabar aquelas guerras. Um acordo de paz vai ser feito. E aí a Bíblia diz que o primeiro selo, o cavaleiro branco, é a falsa paz. Ali vai começar, ali já é a grande tribulação. Vai parecer que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2: quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. E agora veja só, isso não é para a igreja, a grande tribulação. Escute, eu sou dos que acreditam assim: eu nunca verei a cara do anticristo. Aleluia! Eu nunca nem olharei na cara dele, nem saberei. Tem pessoa preocupada falando: não, o anticristo é esse, o anticristo é aquele. Sai fora, rapaz, isso aí não é para a igreja de Jesus, não. Para a igreja fiel, não. Aleluia. Não, eu creio que não. Olha lá, ele nos livra da ira futura. E aí o que acontece? Vai vir o primeiro selo é desatado, Apocalipse 6. E aí ele abre o segundo selo. Aí está vindo o cavaleiro de cor vermelha. As guerras vão começar, porque Deus vai derramar o cálice da ira no trono ali do anticristo. O anticristo vai se revelar quem ele é. Ele vai sentar no templo de Deus, querendo ser Deus, vai requerer adoração. E ali o falso profeta vai pegar, vai mandar fazer uma estátua do anticristo e vai dizer: todos adorem a ele. E o falso profeta vai fazer milagres, maravilhas de mentira aqui nessa terra, e as multidões vão começar a adorar esse anticristo. Haverá uma perseguição tremenda contra os crentes, as pessoas que vão se converter na grande tribulação, que ficarão na grande tribulação, e aí de todos os lados perseguição. E agora está acontecendo guerra. É guerra de um lado, é guerra do outro lado, é espada de um lado, é espada do outro lado, é bomba de um lado, é bomba do outro lado, é gente morrer na torta direita. Aí depois do cavaleiro vermelho, o que vem? O cavaleiro de cor preta. A fome vai se alastrar na terra, vai ter pouco alimento. As pessoas já hoje em dia já morrem de fome, tendo condição a terra de produzir fruto alimento para todo mundo. E por que não? E por que não produz? Porque já o espírito do anticristo opera. E a palavra também do Senhor diz que depois abre-se o quarto selo. Qual é o quarto selo? O cavaleiro de cor amarela. E a Bíblia diz que onde ele vai passando morte, peste, e vai passando nele, ou seja, essa terra vai amargar. Se alguém acha que a pandemia do Covid foi algo horroroso, terrível, não queira estar aqui nessa terra para enfrentar as grandes pandemias que acontecerá aqui nesta terra, porque está escrito em Mateus capítulo 24, se aqueles dias da grande tribulação não fosse abreviado, nem mesmo os escolhidos suportariam, nem mesmo o povo ali de Israel, que naqueles tempos ainda vão se converter ao Senhor, suportaria tudo o que estaria acontecendo. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 16, a situação vai estar tão horrível: guerra, fome, peste, doença, perseguição, e ali o pau quebrando, o juízo descendo, as trombetas tocando, os cálices da ira sendo derramados, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, ou seja, os juízes, os governantes, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. Vão tentar fugir, vão tentar se escapar, mas olha o que vai acontecer. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira da cólera do Cordeiro. Esse tempo da grande tribulação será tempo de desgraça, será tempo de desordem, será tempo de pestilência, será tempo de dores horríveis, será tempo de demônios da terra atuando e ferroando o homem como a dor do escorpião. Mas a igreja que espera, a igreja que serve, a igreja que aguarda, estará na glória. Aleluia.
E nós estamos assim, aleluia, esperando. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 1, 8 ao 9: o Senhor tomará vingança, o Senhor vai vir com castigo e vai tomar vingança de todos aqueles que não obedeceram ao Evangelho. Então o que eu venho dizer para você nesta noite: sirva a Deus de todo o seu coração, sirva a Deus com intensidade, viva uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, viva para a glória de Deus, viva para a exaltação do nome do Senhor. Os nossos dias estão contados nessa terra, os nossos dias estão contados nessa terra, os nossos dias estão contados nessa terra. Daqui a pouco vai se ouvir um grande clamor, daqui a pouco vai se ouvir a trombeta, daqui a pouco vai se ouvir o alarido, a voz de arcanjo, e nós vamos, aleluia. Quantos de fato e verdade creem na volta do Senhor ainda? Quantos creem? Escapa-te por tua vida, escapa-te, é tempo. E daqui por diante começarei muito mais. Deus tem despertado o meu coração. Vou começar a falar de assuntos tremendos e mergulhar sobre esses assuntos. As 70 semanas de Daniel. Vamos falar de muitos outros assuntos importantes, porque eu entendo que de fato e verdade nunca estivemos tão perto como hoje. Romanos 13:11. E conhecendo o tempo, é hora de despertarmos do sono, porque a salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. A salvação está mais perto, a salvação está mais próxima. Aleluia, glória a Deus. Quer um conselho para a gente encerrar? Continua firme aí, viu? Na sua simplicidade, na sua humildade, clamando a Deus, dependendo do Senhor, pedindo misericórdia, pedindo força e sustento. Diga: Deus, me ajuda, vai me dando graça, vai me dando vitória, me ajuda a vencer a carne, as tentações, me ajuda a vencer o mundo, Senhor, me ajuda a vencer as minhas fraquezas. Deus vai te sustentar, Deus vai te dar graça. Sabe por que eu creio, de fato mesmo, estou encerrando agora. Sabe por que eu creio que nós seremos livres da ira? Porque antes do juízo chegar em Sodoma, Deus pegou Ló e tirou ele. Enquanto Ló não saiu da terra de Sodoma, o texto diz que o fogo, o enxofre, o juízo não desceu. O anjo pegou ele pela mão e tirou rápido: sai logo. E quando ele saiu e foi para um lugar seguro, o juízo veio na terra. Noé, enquanto ele não entrou na arca, o dilúvio não desceu na terra. Mas depois que o dilúvio desceu depois que ele estava dentro da arca, detalhe, com toda a família. Quem é que estava na arca? O pai, a mãe, o marido, a mulher, as noras, os genros. Ou seja, todo o ciclo familiar. Tem fé para receber esta profecia? Creia, ainda este ano, Deus vai fazer uma obra dentro da tua família. Deus vai começar a despertar o coração deles. E você que às vezes até desanimou de convidar eles que vão chegar. Hoje eu vou com você, porque Deus vai fazer essa obra. Deus vai começar a responder as suas orações. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amém? As palmas louvem ao Senhor.